Boa tarde, gente! Vamos gritar, viva Jesus! Ê, maravilha, maravilha! Vamos ficar em pé um minuto agora e poder proclamar que o nome de Jesus tem poder. Amém? Então levante os braços e vamos cantar com esse lindo ministério. O nome de Jesus tem poder. Esse nome é poder. Solta a sua voz, se sabe cantar e canta. Jesus, esse nome é poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Força, gente! Há poder no nome de Jesus. Força! Jesus, esse nome é poder. Creia nisso. Jesus, esse nome é poder. O seu nome é poderoso. Não desista. Sua glória em toda a terra. Maravilha, gente, cante. Há poder no nome de Jesus. Agora é pra valer, força! O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós Ele pode realizar. O ministério vai cantar mais baixinho, o impossível. Agora vocês. O impossível. Vamos lá, ministério. Quero ouvir vocês. O impossível Ele pode realizar. Solta a voz e proclama. Impossível, sim, o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Levante os braços. Proclama esse nome de vitória para você e para a sua família. Mais uma vez, forte. Jesus, 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 Fecha os teus olhos um pouquinho. Nós proclamamos aqui cantando: o impossível Ele vai realizar. Ele pode, Ele realiza. Então agora, por alguns minutos, alguns segundos que seja, peça agora o milagre que você precisa na sua vida, meu irmão, minha irmã. As pessoas que estão em casa e os que estão aqui, não podemos voltar à nossa rotina de vida sem a proclamação do único nome que foi dado para mim e para você, no qual desejamos e somos salvos. Por isso proclame no seu coração que acima da tristeza, da adversidade, dos problemas, o nome de Jesus tem que ser a alavanca, o alicerce da nossa vida em todos os minutos.
Por isso que nós proclamamos assim, Senhor, derrama sobre todos meus irmãos e irmãs, esses que vieram de caravana de tão longe, Senhor, que vieram aqui para buscar a graça para a sua família. Queremos levar de volta para nossa casa o vosso poder em nossa própria vida. Por isso caia por terra, em nome desse Jesus, toda enfermidade física. Pessoas que estão aqui com o coração magoado, pessoas que estão aqui necessitando de uma cura emocional, homens que estão aqui carregando tristezas, mulheres não. Nós proclamamos a vitória de Jesus em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque o impossível Ele pode realizar. Ele já realizou na minha vida e na sua. Cante isso forte, em nome do Senhor. Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. Olha para a pessoa do seu lado, diz, Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Aplaude esse Deus que pode tudo realizar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a presença dessa caravana que eu não tinha visto ainda. Está aí, são de Pernambuco. Vamos aplaudir. Maravilha, sejam bem-vindos. Terra Nova, Pernambuco. Eis-me aqui, Senhor. Parabéns. Vamos aplaudir as pessoas também que chegaram agora à tarde. Muito obrigado pela presença. Para aqueles que estão em casa, nós queremos aqui retomar. Vamos sentar para ouvir a bendita palavra de Deus. Meu amado e minha amada, eu quero me atrever aqui a mandar um abraço para, se eu não me engano, Antônio Carlos, que está em Campinas e ficou de aparecer por aqui até a missa para nos abraçar, está ligado conosco, mandou um abraço a todos nós. Também quero abraçar a comunidade Anuncia-me na retaguarda, na pessoa da irmã Érica, irmã Juliana, todos que estão por lá. Mandar um abraço para a dona Rosa, da cidade de Aparecida, que também mandou um recadinho para nós, está ligada conosco, e seu João Flore, em São Paulo, capital, entre milhares de pessoas que estão agora acompanhando. Amém? Pensamos ao Senhor que nos guie nessa reflexão, para que tudo aquilo que é impossível para nós, tudo aquilo que nós temos tentado resolver do nosso modo, da nossa maneira, e não conseguimos, possamos entender o projeto de Deus através de Jesus na nossa vida. Ele tem um projeto na minha e na sua vida. O Senhor não olha para as nossas misérias, defeitos, mas Ele olha para a disponibilidade do nosso coração. Deseje nesse instante que a palavra de Deus e o Senhor fale a cada um de nós. E rogamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido e minha querida, quando nós olhamos para o Evangelho, onde no subtítulo lá em Lucas está dizendo a suprema angústia, nós vamos notar alguns momentos, algumas horas antes da prisão de Jesus. É quase ao final da sua vida peregrina na terra, que ele experimenta toda a fraqueza humana e, ao mesmo tempo, a sua missão como filho de Deus. Ali naquele instante você já leu com certeza e sabe que no primeiro momento ele leva apenas 3 discípulos com ele, pede que fique orando por ele, intercedendo por ele, enquanto ele vai sozinho, se prostra e começa a orar ao Pai. Por quê?
Sendo filho de Deus, ele sabia que chegou a sua hora. Que sabia que humanamente, Jesus é 100% homem e 100% Deus. A parte humana de Jesus não aceitava tal sofrimento de tanta angústia e dor que seria a sua morte pela cruz. Então ele clama ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, Senhor meu Deus, meu Pai, não permita que eu beba desse cálice amargo, eu não vou suportar esse sofrimento, quase que o momento dizendo, eu tenho medo. E você pode até perguntar, Jesus com medo? Claro, ele teria que experimentar em toda a sua estrutura humana o que nós experimentamos para nos levar realmente à vitória. Sentindo essa angústia, ele vai até os 3 que ele pediu para interceder, e ali eles estão dormindo. Estão dormindo. Jesus chama a atenção deles, que ele pediu que eles ficassem em intercessão. Sabe quando você pede para alguém ficar rezando por você, que você vai ter uma coisa para solucionar, e a pessoa até esquece? Ele vai e chama atenção. Volta novamente, diz ao Pai que ele não aceita aquele cálice. E quando volta pela segunda vez, os discípulos estão dormindo, daí ele chega a dizer, eu estou sofrendo, eu estou com angústia na minha alma. Daí era muito difícil para os discípulos ver um homem como Jesus, que havia expulso demônios, ressuscitado pessoas, com medo, com angústia. Na terceira vez que ele volta a orar ao Pai, ele deixa muito claro, é um processo. Afasta de mim esse cálice, mas... esse mas é tão importante, que acima do meu medo, acima do meu erro, acima da minha fraqueza, da minha limitação, seja feita a sua vontade. E o mais importante agora, ele volta para os discípulos, não para chamar a atenção, mas para ele é que agora diz, levantem, chegou a hora, vamos. Então nós ficamos pensando, que motivação é essa que uma pessoa sente angustiada, sofrida, medrosa, insegura, e logo no momento seguinte, ela levanta. Por quê? Ora, meu querido e minha querida, só poderia Jesus fazer tal façanha e nos ensinar por isso, se ele experimentasse e com garra, com fé, de que ele é limitado, tem fraquezas, mas que tudo é possível. O que falta para a humanidade, muitas vezes, para nós, e que somos pessoas de fé, amém? Vamos às celebrações, rezamos, louvamos a Deus, somos batizados no Espírito, oramos em línguas, nós temos profecias, que maravilha. Mas quando vem um tsunami, quando vem um problema, uma contrariedade, balança. É nessa hora que nós temos que dizer, Senhor, eu não suporto esse cálice amargo que eu estou passando, mas que seja feita a sua vontade. Esse mas que seja feita a sua vontade é vivido, proclamado nessas horas. Para poder ter uma situação dessa, de transformar limitações, fraquezas, em vitórias e em virtudes, Jesus teria que experimentar os momentos também de toda a sua estrutura humana, medo, insegurança, fraqueza, tudo que ele experimentou. E eu quero agora falar nessa tarde para vocês sobre um homem chamado Pedro. Quando nós aprofundamos nesse discípulo, a gente reflete nele a nossa própria vida. E queria convidar você para que pensasse nisso, se colocar no lugar de Pedro. Um apóstolo que quando nós vamos lendo os evangelhos, nós notamos quanto esse homem errou. Mas, mesmo errando, fazendo as coisas muitas vezes de impulso, era um homem que amava a Deus. Que pode ser você, que erra, que quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, que quer fazer o certo, acaba fazendo uma situação diferente, mas que no fundo você ama a Deus, sim ou não? Então, todas as vezes que Pedro errou, eu tenho certeza no meu coração, quando a gente lê o Evangelho, como você, como eu, errou tentando acertar. Tentando acertar. A gente fica fã desse apóstolo, sabe por quê?
Com todos os seus erros, com todos os seus defeitos, a primeira pregação que ele fez em Atos, capítulo 2, mudou a vida de 3.000 pessoas, mesmo sendo um homem fraco, cheio de fraquezas. Daí nós vamos recorrer então ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, aliás, capítulo 9, versículos de 2 a 6, que nos conta o momento da transfiguração, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a um monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra pode fazer assim tão brancas. Apresentaram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Nesse momento sublime disse: Mestre, é bom que nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Versículo 6. Com efeito, não sabia o que falava, porque estava sobremaneira atemorizado. Palavra da salvação. Esse trecho a gente pode, assim, parece até engraçado, né? Imagina você que numa reunião de coordenadores de uma pastoral, de repente levanta-se alguém, a conversa é séria, estão discutindo algumas coisas muito importantes, como a transfiguração, todo mundo prestando atenção, de repente levanta uma pessoa e pergunta: alguém quer tomar café? Sai totalmente fora do assunto. Parece que não está observando o que está acontecendo. Foi mais ou menos essa atitude de Pedro. Está acontecendo algo sublime. As vestes vão ficando de Jesus brancas, que nenhuma lavadeira da terra podia lavar. Aparece Moisés e Elias, e o que Pedro diz? Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda. Parece que sai fora do assunto. A vontade de agradar Jesus e de se fazer presente, Pedro sempre falou na hora errada. Você já fez isso? Querendo agradar alguém, você já falou fora de hora? Que a pessoa não entendeu? Pois bem. E Jesus? Ele respondeu a isso? Ele ignorou tal singelas palavras de Pedro? Imagine que o mestre deve ter pensado assim, né? 3 tendas, onde é que Pedro está com a cabeça? Intruso? Entrou fora de hora? Que história é essa? Em vez de ficar quieto e observar os outros 2 discípulos, ele falou mais alto. Os outros 2 estavam, Tiago e João, olhando aquele momento maravilhoso, mas Pedro já falou mais alto, ele já foi impulsivo, além do medo que ele estava sentindo, claro, ele não sabia o que lhe dizer, por isso ele disse o que veio na mente: vamos ficar aqui, vamos acampar aqui. Era melhor ter ficado calado? Não sei. Não sei. Talvez se ele ficasse calado, ele não seria considerado por Jesus o discípulo muito amado. Outro momento que a gente vê sublime, que às vezes algumas pessoas até acabam dizendo coisas que não é verdade, é quando Pedro andou sobre as águas. Muitos até hoje condenam aquele momento porque ele foi um homem de pequena fé, porque Jesus perguntou para ele: onde está a sua fé? Mesmo com a sua fé pequena, ele foi capaz de andar sobre as águas do mar. Ele foi capaz. A palavra diz que ele andou, ele deu passos e depois afundou. Ora, Pedro foi, nós sabemos. Então o que aconteceu ali? Ele desafiou o tempo, o espaço, a circunstância. Ele desafiou e andou. Mas porque era uma pessoa impulsiva. E o que é uma pessoa impulsiva? Que faz e fala coisas que não pensa antes. Ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo não era possível. E por isso ele gritou ajuda. Foi impulsivo ao andar. E impulsivo para reparar a força do vento. Ele olhou só para as circunstâncias. Às vezes, amado, muitas vezes nós fazemos isso. Nós tomamos uma decisão que nem percebemos que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. E por isso a gente se machuca muitas vezes e depois acabamos entrando numa autodesvalorização pessoal, dizendo: ai, como eu sou tapado, ai, como eu sou uma anta, ai, por que eu fiz isso? E vamos julgando a nós mesmos por uma atitude dessa, Ora, a diferença que há é que ele sabia em quem que ele podia colocar a sua confiança.
Nós damos muitas vezes na nossa vida, na nossa casa, na família, na sociedade, passos na fé. Mas quando vem uma tempestade, fica mais forte do que achamos que podemos suportar. E o que a gente faz nessa hora? Aqui eu me lembro, eu já contei isso aqui, minha mãe já faleceu há alguns anos. E ela mora, nós somos família de Taubaté, e ela estava passeando em Guaratinguetá, onde está a minha comunidade há 29 anos, e é onde eu moro hoje. Ela foi passear e passaram uns dias na nossa casa. E estava bem de saúde, tudo tranquilo, e nessa semana que ela foi, estava acontecendo em Aparecida um encontro nacional de formação da renovação carismática. E nós fazíamos naquela época gravações de CDs, de DVDs, e estávamos trabalhando. E no momento da manhã, enquanto o Santíssimo passeava no meio do povo, junto com o Padre Antonello, que estava conduzindo a oração da manhã, eu me atrevi a estar com outros servos ali, ajudando aquele momento do passeio do Santíssimo, quando, de repente, naquela alegria do Santíssimo, pela manhã, começando o dia por volta de 8 e pouco da manhã, tocou o meu celular, e eu saí fora do ambiente para atender, e era minha filha, chorando, e disse exatamente assim: pai, a avó está muito doente. Mas eu deixei ela ontem, tudo bem, estava tudo legal, brincamos, rimos, eu ia levar nesse domingo ela embora para casa, em Taubaté. Mas como minha filha estava chorando, eu disse: peça ajuda para o Guilherme, que é um vizinho nosso, muito amigo. Peça para o Guilherme vir aí, que daqui a pouco eu vou para aí. E a voz no telefone já não era da minha filha, era o Guilherme dizendo: oi, seu Henrique. Nossa, que rapidez. E ele, sem pestanejar, ele disse: Henrique, sua mãe morreu. Naquele momento, foi um choque tão grande, que eu saí, como eu estava fora do ambiente, eu saí mais um pouco, chorei lamentando, só pedi para ele: cuide das coisas, que depois eu vou para aí. Quando voltei, o Santíssimo estava sendo guardado, pedi que orassem por mim, pelos meus irmãos, que não moram lá, mas moram em Taubaté, do qual eu teria que dar a notícia. Então, quando veio esse momento, é isso que estou querendo que você entenda, essa tempestade, e às vezes, como nesse tempo, ela vem de repente com granizo, com vendavais e pega a gente de surpresa. Naquele momento, eu só achei o Santíssimo para dobrar o joelho e alguns irmãos: orem por mim, nem disse o que era. Eu tinha que buscar a força, pela minha fé e pelo que o Senhor tinha feito na minha vida, para que eu pudesse sustentar essa tempestade imprevista, não esperada para aquele momento, para poder ter força de fé, para poder ligar para os meus irmãos e irmãs na outra cidade, os netos, bisnetos dela, e dizer o que tinha acontecido. Amado e amada, eu disse e repito, nós damos passo na fé. Nós temos que estar preparados para tudo. Às vezes balançando como Jesus, ali no Monte de Siname. Às vezes balançando como Pedro, que parece que as águas estão me suportando, mas eu começo a afundar. Quantas coisas você já não tentou fazer? Quantos projetos seus nos foram e de repente falharam? Quantos sonhos nós não conseguimos chegar até o fim? Quantas vezes você dobrou joelhos, clamou por uma cura, uma libertação de alguém viciado em casa, de uma enfermidade, e parece que as coisas se agravavam mais? Todos nós passamos por essas tempestades, mas há uma diferença. Há uma diferença. Assim como no Monte de Siname, Jesus diz que seja feita sua vontade. Nós vemos agora, na figura de Pedro, quando andava pelas águas, que vai afundando, é uma tempestade forte, e ele tem um grito só: Jesus, salva-me. Aleluia. Ele foi no nome certo. Ele não gritou para os companheiros da barca: me joga uma corda, irmãos. Ele gritou para Jesus, que ele não sabia direito quem era. Havia um nevoeiro, ele não se identificava. Se és tu, ele não sabia. Se és tu, diz para mim ir. Ele não tinha definição física de Jesus, mas ele sabia que nesse nome há milagre, há poder, há vitória, há salvação. Aleluia. É isso. É isso. Não quer dizer
Não quer dizer que não vai ter problema. Não quer dizer que não vai ter tempestade. Não quer dizer que você não vai ter falhas, fraquezas, que você é uma pessoa cheia de defeitos. Mas quer dizer que no meio de tudo isso, você reconhece o único nome que foi dado para que todo aquele que nele crê seja salvo, o nome poderoso de Jesus. Os discípulos que estavam na barca, ali naquele momento, também repararam na força do vento, tremeram de medo, a palavra diz. Mas Pedro foi o único que saiu do barco. Impossível. Ele saiu do lugar seguro que ele estava, que ali balançando, ele estava segurando em alguma coisa. Ele sai do barco, um lugar que não tem segurança nenhuma, ele estava inseguro lá fora. Porque por mais seguro que ele estava no barco, mais seguro ele estaria se estivesse perto do Mestre Jesus. Amém? Muitas vezes nós não queremos sair da nossa segurança. Nós achamos que somos até indignos de que Deus pode mudar nossa história. Nós achamos, e o demônio te convence a mim também, que nós erramos tanto, que nós somos fracos, cheios de defeitos, que nós fizemos uma infinidade de pecados e nos aponta o dedo para nos jogar cada vez mais. Há pessoas que estão se tornando panos de chão que são pisoteados pelo demônio, porque é isso que ele quer, esmagar, sujar, aporcalhar a imagem de Deus na minha e na sua vida. Mas o que acontece com Pedro nos dá um ensinamento. Impossível, cheio de defeitos, mas ele encontrou segurança que o lado melhor era de Jesus. Eu lhe digo nessa tarde, você tem sonhos, você tem projetos, mas por favor, pelo amor de Deus, viva que com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que está na sua vida porcalhado, estragado, que as pessoas até apontam os seus defeitos, não saia da presença do Mestre Jesus. Ele pode mudar a sua história. Amém. O mesmo Pedro que nós estamos examinando e aprendendo com ele, teve a sensibilidade de confessar: que dizem de mim? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi o mesmo que minutos depois foi repreendido por Jesus, como pedra de tropeço. Porque logo depois que ele fala, tu és o Cristo, é ele que diz que Deus não permita que você vá a Jerusalém e morra e ressuscite. A ponto de Jesus dizer para ele, cala-se, Satanás, você não sabe o que você está falando, Pedro. Não é pelo Espírito, é pela carne. Que contradição. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, esse discípulo tão querido, se você examinar na sua Bíblia, você vai ver que foi repreendido, muito repreendido, e talvez tenha sido um dos discípulos mais citados, por causa dos seus erros, a sua o seu impulso de falar e fazer as coisas, e a sua falta de conhecimento, a sua ignorância. Mas no fundo de tudo isso, ele amava profundamente Jesus. Por quê? O seu coração estava em Deus. O seu coração acreditava realmente que tudo que ele fazia era sincero, era verdadeiro, porque Deus também estava nisso. O mesmo Pedro que depois nós vamos ver, negou Jesus. Imagina, brincou, fez coisas erradas, mostrou fraquezas, e agora no momento sublime, eu não conheço esse homem. Imagina a nossa parte humana, queridos e queridas, se você tivesse para ser preso, para ser presa, se você tivesse para ser realmente crucificado, condenado, e você pedisse o testemunho de alguém, ou alguém te perguntasse, uma autoridade policial, você conhece essa menina, você conhece esse menino? E essa pessoa respondesse, eu nunca vi. Qual era o sentimento que você teria, como Jesus teve, da pessoa negá-lo? Esse não é do meu time, esse não está do meu lado, esse está contra mim. Pedro negou Jesus depois de muito tempo de andar com ele. Xingou, se acovardou,
foi o mesmo que chorou amargamente e se arrependeu, que amou, que viveu. E diante dessas coisas, o versículo mais importante nós podemos ler em Mateus 4, andando à beira do mar. Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede, pois eram pescadores, e Jesus disse-lhes: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. É possível imaginar isso? Que Jesus havia investido o sonho de Deus, o projeto do Pai da salvação da humanidade, começando o seu apostolado de restaurar a vida das pessoas e salvá-las. Olha no coração de um homem, como pode olhar no seu, e ver o amor e não os defeitos. Ele não procurou saber da teologia, da filosofia, da capacidade de Pedro. Ele olhou e viu que tinha um coração que era sincero. Você tem um coração sincero? Você tem um coração desprovido de todas as mágoas, ressentimentos, que você sabe que está cheio de defeitos, que você erra e acerta, mas que você tem um amor realmente, na qual você vive 24 horas para Deus? Foi isso que Jesus disse. Por isso fez um convite: tu serás pescadores de homem. Não foi Pedro que encontrou Jesus. Foi Jesus que foi encontrado por ele. Nessa tarde, nesses dias que vamos começar, um novo mês, um novo tempo, uma nova semana, seja o que for, nós precisamos aprender primeiro, o que nós falamos de manhã, a saber que somos, apesar de todo o lixo que carregamos pelo pecado, pelo temperamento, por aquilo que nos fizeram, que nós somos muito, muito importantes para Deus. Segundo, que apesar de tudo isso, eu tenho que aprender a me estimar os meus valores sem arrogância, sem vaidade, mas eu saber que eu, Henrique, você tem valores para Deus. O Senhor sabia de toda a limitação de Pedro, conhecia o temperamento dele, que ele era impossível, porque Deus conhece. O Salmo 38 que nós rezamos, Deus conhece o mais profundo, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós queremos dizer. Por isso, cuidado com seus pensamentos, que você pode não dizer, mas você pode pegar pelo pensamento, porque Deus sabe a sua intenção, como sabe a minha. Então Jesus sabia que ele era impulsivo e temperamental. Sabia que ele ia fracassar muitas vezes. Aliás, chamou ele, mas prometeu que ele seria pescador de homens. Jesus não olhou, pensa nisso, não pensou nos problemas que Pedro iria causar para ele. Na medida, porque Deus conhece o nosso lado ruim e bom, trevas e luz, intenções e atos, ele sabia que Pedro tinha muitos defeitos, mas ele não olhou para isso. Ele não olhou para os problemas que ele ia ter com esse homem, que ia criar à medida que caminhasse com ele. Ora, não, meu amado, minha amada, Jesus não se importou em convocar Pedro, pois sabia que mais tarde os seus grandes defeitos se tornariam virtudes. Eu quero dizer para você nessa tarde, você que está na sua casa ouvindo essa palavra, você que veio até aqui para ouvir de perto essa palavra, Jesus não se importa com seus defeitos. Jesus não olha para os seus erros. Jesus tem poder de transformar os seus e os meus defeitos em virtudes. Ele é o Deus do impossível. Amém. Aplauda o Senhor por aquilo que Ele pode fazer em mim. Não somos melhores do que ninguém, mas Ele pode e vai fazer em mim. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, Jesus, o olhar de Jesus para nós. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para nós, quando nós julgamos os pequenos erros e até os grandes erros de nossos irmãos. Eu fico imaginando com que olhar de Jesus é esse, quando vê que Ele não julga os meus erros, não julga os meus defeitos, não julga a sua fraqueza, nem seu defeito nos seus erros,
E nós, muitas vezes, julgamos grandes ou pequenos defeitos, fraquezas de nossos irmãos, como se nós não tivéssemos. Você já pensou que a maioria do dia nós passamos o tempo falando dos outros? Não estou dizendo que você é fofoqueiro e fofoqueiro. Talvez até com boa intenção. Mas você passa falando dos outros. E às vezes, sem perceber, se deixa levar por algo que condena, que critica, que mostra lado negativo de alguém, às vezes da sua própria família. Coisa simples. Uma senhora que eu encontrei no grupo de oração, eu nunca esqueço. Como vai a senhora? Estou bem, senhor Henrique. Como vai seu marido? Aquela praga está lá em casa. Na verdade, por que ela chamou de praga? Ele era causa de sofrimento. Outra hora, como vai você? Tudo bem. Como vai o esposo? A cruz está lá em casa. Na verdade, ela por ser religiosa, ou por nós sermos religiosos, chamamos de cruz. De peso, mas que eu tenho que carregar. Não, nós estamos chamando indiretamente de uma fofoca, de uma crítica, pelo sofrimento que a pessoa nos dá. Apesar de lágrimas e dores que passamos, não somos capazes de dizer, aquela bênção está lá. Mas bênção, ele bebe, ele bate em você, ele grita com você. Não, ele é bênção, porque eu creio que a fraqueza de hoje vai se transformar em vitória em nome de Jesus. Amém? Essa é a esperança nossa. Se nós lamentarmos, se nós ficarmos só mostrando defeitos, se nós só colocarmos o nosso defeito, nós estamos dizendo entre linhas que o Senhor Jesus não tem poder de mudar a minha vida. Eu fecho as portas da minha história para que Ele transforme o meu coração. Nós temos que abrir nossa vida. E antes que alguém fale do meu defeito, Deus já conhece. O Salmo 138. Tu me conhece quando estou sentado, quando estou andando, quando eu me levanto, quando estou de pé. Ele me conhece. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ou não é Deus? Ele é Deus, incompreensível para a nossa mente. Então Ele sabe as minhas intenções, Ele sabe dos meus olhares, Ele sabe do meu pensamento, daqueles planos diabólicos que às vezes a gente faz em nosso coração. Ele sabe disso, mas Ele não está preocupado em anotar nossos erros. Ele está preocupado em saber quantas vezes você e eu tentamos, lutamos para reverter a situação. É isso que vai ser notado um dia no livro da vida, que vai pesar na balança do julgamento. Você errou, você fraquejou, mas você me amava, você lutou. Então vinde, bendita e bendito de meu Pai. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diz, Deus tem um projeto para você. Ele não olha para a sua fraqueza. Ele olha pelo seu amor. Ele pode mudar a sua história, diga aí. Transformar o seu defeito em vitória. Amém. Aplaudamos o nosso Deus. Querido e querida, se nós olharmos para nossas atitudes, nós vamos ver que Deus não nos castiga pelo nós apontarmos defeitos dos outros. Cada vez que eu falo de alguém, se não é para edificar, como diz o apóstolo Paulo, que a nossa conversa entre nós seja para edificar, para o bem, para até fazer um julgamento, até para poder assim exortar a pessoa que está. Se a nossa conversa não é para isso, é melhor a gente ficar calado, o apóstolo Paulo diz, meu irmão, minha irmã. Porque nossas conversas têm que ser para edificar o reino de Deus e a pessoa do nosso lado. Nosso filho, nossa filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, a sogra e o sogro. Aqueles que estão nas pastorais, os que não nos entendem. Edificar. Acreditar que mesmo que sejam as piores pessoas, que nos oprimem, que nos fazem derramar lágrimas, que provocam em nós demônios, que nós ficamos revoltados com o ódio, ainda assim para essas pessoas haverá a misericórdia e a vitória de Jesus na vida delas. Amém. Como nós buscamos em nós. Então, transformar nossos erros em virtudes
é um grande papel de nosso Senhor Jesus. Transformar a nossa vida pecaminosa, suja, porcalhada, em bênçãos. Transformar a nossa vida de noites de condenação em manhãs de ressurreição. Aleluia! É a sua morte e a sua ressurreição que faz isso em mim. É isso que nós devemos ter. E também zelar pelos nossos lábios. Construir uma geração nova. Começando, se eu não vou elogiar, eu também não critico. Para não julgar as atitudes de nossos irmãos. Para não julgar as atitudes de nossos irmãos. Para a gente não ficar pensando, como é que Jesus nos olha quando nós apontamos erros? E daí você analisando Pedro, você vai notar assim, erros repetidos, muitos. Se você notar na palavra, erros repetitivos, muitos. Pedro cometeu vários. E ainda assim, Jesus o amou. Porque houve nele arrependimento pelos atos. Lá no fundo, aquele amor que ele tinha desde o começo não morreu. A fraqueza impediu que ele andasse sobre as águas. O medo impediu que ele falasse, não, eu conheço Jesus, me leve à morte com ele. Ele havia dito isso, vamos para Jerusalém, todos foram para morrer com ele, mas na hora H, eu não conheço esse homem. O medo que nós temos de assumir compromisso, mas não deixa morrer o amor de Deus, porque é isso que vai sobrar na hora H, porque só Ele, Jesus Cristo, é o amor do Pai manifestado no meio de nós. Não permita que ninguém e que nada tire você desse amor imenso que você tem para Deus. Não transforme Jesus Cristo em algo paliativo. Não transforme em apenas um remédio passageiro. Transforme Jesus Cristo nas lágrimas, na alegria, no sorriso e nos sentimentos ruins, nos erros e acertos. Senhor absoluto da sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Salvador. Você consegue ter essa experiência do amor de Deus no meio de tantas coisas? Você consegue ter essa experiência de amor, esperando e orando pela melhora e o crescimento do outro? Como é possível acreditar que alguém pode mudar de vida, que bebe há muitos anos, que me trai há muitos anos, que me largou, voltou, continuou e saiu de novo, que promete e não cumpre? Vai dando um desânimo, verdade, não é? Que a gente chega a dizer como cristãos, esse aí está na mão de Deus, esse aí não muda mais, Deus que cuide, Deus que resolve esse problema, eu lavei as minhas mãos, e é capaz de dizer, não é Jesus, eu lavei minhas mãos. Imagina se o Senhor lavasse as mãos por causa dos pecados de Pedro. Não, imagina se ele lavasse as mãos por causa de nossos erros. Imagine, hoje desde a hora que você levantou, quantas vezes você fez alguma coisa que não devia? Quando viemos para cá, talvez o motorista de ônibus, alguém que atravessou na rua, alguém que buzinou fora de hora, nos tirou do sério, nos colocou pessoas assim, abaladas por dentro, até com raiva da pessoa que fez isso. Então nós somos passíveis de fraqueza, somos, mas nós temos que acreditar que esse mesmo Pedro, que um dia foi chamado a ser pescadores de homens, depois de tudo aquilo e antes da negação, é você que vai edificar a minha igreja. Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Depois em Atos a gente vai ver que Pedro não tinha estrutura nenhuma. A gente vai notar que Pedro não tinha cultura nenhuma, a palavra diz que ele era iletrado, tanto é que ele fala coisas sábias, e os doutores da lei perguntaram, quem é esse homem que não tem estudo nenhum e fala essas coisas? Mas sabe o que transformou a vida dele? Primeiro o amor. Errando, fazendo coisas erradas, o amor a Deus. E vendo Deus em Jesus, tu és o Cristo. É como nós cantamos aqui, o impossível, Ele vai fazer. Você crê nisso? Você crê que aquilo que parece impossível pode mudar a sua história? Feche os seus olhos então um pouquinho. Nós te pedimos, Jesus. Nós te suplicamos.
que aquilo que nós estamos tentando fazer conosco mesmo e com as pessoas da nossa família, nós não estamos conseguindo. Mas eu quero fincar nesse chão aqui da rede século 21, a estaca, e aqui decretar que aquilo que não é possível para mim, hoje eu creio e espero o seu impossível na minha vida e dos meus irmãos. Desde que o Senhor te mostre por onde começar, e que o demônio nunca te acuse de fraquezas e de erros, mas que o Senhor transforme nossas fraquezas e erros em vitórias. Porque o impossível, Ele vai realizar. Você crê nisso? Fique em pé então e cante agora isso. Se há poder, Ele vai mudar a nossa história. Jesus, amém. Esse nome há poder, o seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra, há poder. Já vamos para o refrão, o impossível. Jesus. E aplauda aquilo que vai acontecer na sua vida. O impossível, amém, Senhor. Ele pode realizar. Glórias a ti. Ele pode realizar o impossível, sim, o impossível a nós, Ele pode realizar. Jesus. Foi um momento muito especial na companhia do Henrique. Nós temos que louvar e bendizer a Deus por esses missionários, por esses consagrados. Que o Senhor abençoe todos os consagrados na pessoa do Henrique, né? Toda a sua comunidade, né? Porque hoje é o dia do consagrado. Verdade.